Bom dia, bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, e o programa Dicas de Saúde, aos domingos, a gente fica na sua companhia até 5:45 da manhã, 9 horas a missa, né? Transmitida pela FM Padre Cícero. Pois é, esse dia de hoje é o segundo domingo do tempo pascal, é o dia da Divina Misericórdia, segundo domingo de Páscoa, e é o Dia Mundial da Saúde, hoje, Dia Mundial da Saúde, que tem um tema bem sugestivo, né, e bem provocativo. Nesse Dia Mundial de Saúde, o tema, quer dizer, o lema, né? O lema do Dia Mundial de Saúde é Minha Saúde, Meu Direito. 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Pois é, e também hoje um assunto muito legal, muito importante, muito comum. Doenças da coluna. Entre elas, a hérnia de disco e os problemas, né, de disco intervertebral, problemas de coluna. E para isso temos um convidado que é cirurgião, neurocirurgião e opera coluna. Ele vai até explicar porque que quem opera coluna não é só o ortopedista. O ortopedista também opera, mas o neurocirurgião opera e como opera bem, né? A coluna das pessoas. O nosso convidado de hoje já está aqui conosco e eu vou apresentá-lo. É o Dr. Ronaldo Ferreira. Ele é neurocirurgião e cirurgião de coluna, com formação no Centro Médico de Campinas, São Paulo. Atuou na Santa Casa de Limeira. Atualmente é professor de neurologia da Estácio FMJ. É membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Cirurgião do Hospital Santo Antônio, Barbalha. E tem consultório na Medimagem Cariri. Especialista em doenças minimamente invasivas da coluna. Bom dia, Dr. Ronaldo Ferreira. Obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, Dr. Péricles. Então, bom dia a todos os ouvintes do programa. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, falando de temas muito importantes dentro da nossa especialidade, poder informar a nossa população e a todas as pessoas que acompanham o seu programa. Já estivemos outras vezes aqui, a gente estava vendo já faz um tempo, né? Não é? E é sempre muito rico, né? Para a gente é muita satisfação poder participar e poder contribuir aí com um pouco da nossa formação e da nossa experiência também. Muito bem, pois hoje você que é ouvinte da FM Padre Cícero, você já sabe qual é o assunto. O assunto, doenças da coluna. O nosso convidado, Dr. Ronaldo Ferreira, ele é um neurocirurgião, cirurgião de coluna, e ele veio falar exatamente sobre as doenças da coluna, aquelas que precisam operar, aquela que o tratamento não é com cirurgia, enfim, né? Ele vai dar uma abordagem geral sobre as doenças da coluna. E você sabe que pode participar. 35 12 58 24. Pelo WhatsApp 35 12 58 24, você faz sua pergunta e a gente passa para o nosso convidado, Dr. Ronaldo Ferreira, neurocirurgião, que veio falar sobre doenças da coluna. E já vamos começar perguntando enquanto você está se preparando, né, também para participar do nosso programa. Vamos começar perguntando ao Dr. Ronaldo Ferreira sobre a coluna. A coluna, nosso sustento, né? Esses ossinhos que ficam nas nossas costas, desde o pescoço até lá embaixo, né? Região lombar. E a gente vê tanta gente reclamando. Está acontecendo mesmo, doutor Ronaldo, um aumento dos problemas relacionados à coluna ou sempre existiu, é porque não tinha diagnóstico como tem hoje? É sempre uma pergunta muito pertinente e muito frequente no nosso consultório.
como nós sempre pontuamos, né, baseado aí nos dados demográficos, então a gente traz que a dor lombar, também chamada lombalgia, sem dúvida nenhuma, é uma das primeiras causas, né, os primeiros sintomas, dos sintomas mais frequentes no nosso consultório. Então, sem dúvida, ali em torno de 60% a 80% da nossa população, em algum momento da sua vida, vai apresentar alguma dor nas costas. Então, de fato, isso procede e existe. O que nós temos percebido, Dr. Péricles, é que depois da pandemia e durante a pandemia, isso tem se intensificado de uma maneira muito mais importante. Isso exatamente decorrente do sedentarismo, né, que a população obrigatoriamente precisou passar naquele período. E assim também, como o uso de aparelhos eletrônicos, isso tem piorado cada vez mais. Então a gente tem observado que as doenças da coluna, elas têm se intensificado, a curva das doenças da coluna tem aumentado. Mas de longa data a gente já observa que é uma das principais queixas, é sem dúvida uma das dores mais comuns no consultório. E ali, mais ou menos em torno de 1/3 desses pacientes, né, ao longo da vida, eles vão, sem dúvida nenhuma, apresentar algum afastamento das suas atividades de trabalho. Então aí implica outras questões trabalhistas, questões previdenciárias. Ou seja, é um sintoma preocupante, é um sintoma que merece uma investigação e merece um tratamento, porque é um sintoma que afasta, é um sintoma que incomoda, que tira o paciente do trabalho, que dificulta a realização das suas atividades. Então é aí que a gente entra para poder fazer o melhor aí para esses pacientes. Mas é uma queixa sim muito frequente, muito relevante. Muito bem, então esse é o assunto de hoje. Distúrbios, problemas, doenças da coluna, com o Dr. Ronaldo Ferreira, neurocirurgião. Ontem foi o aniversário da nossa emissora, FM Educativa Salesiana Padre Cícero. 20 anos, teve bolo e tudo mais. Teve show do cantor Henrique Jorge, teve a missa co-celebrada pelos padres salesianos. A gente teve a oportunidade de participar da celebração eucarística e foi muito legal, né? Teve sorteios de brindes. 20 anos, né? Se for contar com o embrião que foi a FM Comunitária Padre Cícero, nós já temos aí quase 28 anos, né? 27 anos e pouco de Rádio Padre Cícero, do nosso saudoso Padre Luiz Sampaio, que infelizmente nos deixou, né? Faleceu lá no Hospital Regional do Cariri, nosso querido e sempre idealizador de eventos daqui da nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus, entre eles a Rádio Educativa Salesiana Padre Cícero. Foi um momento especial, um momento de confraternização. O nosso administrador Freitas, ele fez um resumo da história, né, da rádio e do bem que faz os ouvintes, né? Os ouvintes que não é só daqui do Cariri. Essa rádio pega onde você estiver, no mundo todo, né? Com a tecnologia, você faz o aplicativo, você baixa o aplicativo de rádios e você assiste de onde você estiver. E ainda mais com as tecnologias de gravação, a gente consegue deixar gravada algumas coisas que acontecem aqui para depois você ir lá, dar uma olhada, né? Mas hoje é um dia especial porque o assunto é muito importante. Problema de coluna é uma coisa que eu acho que todo mundo ou já teve, ou tem, ou vai ter. Porque é muito comum. É dor. A gente pensa logo em dor, né? O doutor Ronaldo Ferreira vai falar se tem outros sintomas de quem sofre de patologias, doenças, problemas de coluna. Mas a gente lembra logo da dor. Dor lombar, dor torácica, dor no dorso, dor no pescoço, na cervical, né? A dor lombar é uma das coisas mais comuns que faz o povo procurar médico. E por ser comum, muita gente não procura médico. Qual é a dor, doutor Ronaldo Ferreira, que chama a atenção para a pessoa levar mais a sério e procurar um especialista, seja um ortopedista ou seja um neurocirurgião? Quando nós observamos todos os casos que chegam com dor lombar, nem todo mundo vai apresentar uma sintomatologia igual.
Então, a pergunta é quais são os fatores de alarme, quando a gente deve se preocupar, tanto para ir buscar um médico e quando o médico deve se preocupar se aquela dor lombar pode ser alguma outra doença por trás e não apenas uma dor de natureza muscular. Então, quando o paciente em casa, ele que apresenta sua dor lombar, seja em casa ou no trabalho ou em alguma atividade física, ele deve procurar um atendimento médico. A dor lombar que merece uma investigação a mais é sem dúvida aquela dor que não melhora em uso de analgésico comum. Então, o paciente ele faz uso de alguns anti-inflamatórios, analgésico, fez algum procedimento de reabilitação, ali fez uma fisioterapia e não está tendo melhora. Essa dor que não melhora é uma dor preocupante, então ela merece de uma investigação adicional. Outras questões importantes é quando essa dor está associada com algum outro sintoma, seja esse sintoma uma febre, essa dor ela é irradiada, por exemplo, se for uma dor na região cervical, será se essa dor está descendo para o ombro, está descendo para o braço, para as mãos? Então isso é muito importante, ou seja, o padrão de irradiação da dor. Se for uma dor na região lombar, essa dor está irradiando para as pernas? Não, essa dor ela só está na região lombar. Dores irradiadas elas merecem sempre uma investigação adicional. Tá? Sintomas urinários também associados com a dor lombar merece sim uma investigação. É uma dor que ela se intensifica no período noturno, é uma dor que está sendo acompanhada também de uma perda de peso. Ou seja, outros fatores associados a essa dor, eles sempre merecem que a gente faça uma investigação mais detalhada, busque encontrar se tem alguma outra doença associada a essa dor, porque muitas vezes, Dr. Péricles, a dor ela é um sinal de alarme apenas, ou seja, ela é um indício de alguma outra doença que merece uma investigação. Tá? E quando a gente trata das doenças que podem cursar com uma dor lombar, a gente vai ter um leque ali, dezenas a quase centenas de doenças que cursam com dores lombares. Não significa dizer exatamente que seja apenas doença da coluna. Às vezes o paciente pode ter pedra nos rins, como uma nefrolitíase, e começar, claro, com uma dor ali nas costas. Tá? Pacientes também com endometriose, às vezes podem cursar com uma dor lombar. Tá? E o diagnóstico, muitas vezes, ele fica duvidoso no primeiro momento, até o profissional especialista poder fazer a diferença. Nós recebemos no consultório pacientes das mais diversas formas, com vários sintomas, e ali a gente, através do exame clínico, através dos exames de imagem, a gente consegue definir qual é a causa da dor. Então, quando procurar o especialista em coluna? Quando é uma dor que não melhora, uma dor associada a outros sintomas, seja febre, dor noturna, perda de peso, alterações urinárias, dor que irradia para braço, para perna, tá? Presença de dormência também nos membros, então não apenas dor, mas perda de sensibilidade. Então tudo isso deve ser valorizado e o paciente deve procurar uma ajuda mais especializada. Muito bem, então se você tem, além da dor, mais outros sintomas desse que o doutor Ronaldo Ferreira acabou de lembrar e alertar, você precisa procurar um especialista em coluna. E também quando a sua dor não passa, né? Não passa com um relaxante muscular, não passa com uma dipirona, e você precisa de ajuda. A comunidade Santa Terezinha, do bairro Santo Antônio, em Juazeiro, está celebrando 25 anos de existência e preparou uma programação que vai começar no dia 10 de abril. Quer dizer, quarta-feira, 10 de abril, e vai até o dia 14 de abril para festejar essa data. 25 anos, comunidade Santa Terezinha. Então, dia 10, a quarta-feira, 18h30 vai ter o texto, 19h vai ter a missa de abertura na casa de Antônio e Neuma, que é na rua Sargento Josia Pedrosa, número 19, e será presidida pelo padre Laércio. E assim, todo dia aqui na FM Padre Cícero, a gente vai passando a programação dessa festa de 25 anos de existência da comunidade Santa Terezinha do bairro Santo Antônio. São muitas as festas das nossas comunidades, né, religiosas, como por exemplo hoje, dia 7 de abril, que é o Domingo da Misericórdia, né? Hoje é o segundo domingo de Páscoa e dia da Divina Misericórdia. A Igreja Nossa Senhora Auxiliadora do bairro Antônio Vieira tem sua
suas celebrações. 6 horas teve a missa, 10 horas tem outra, 2 da tarde acolhida, louvor e pregação, 3 da tarde terço da misericórdia e adoração ao Santíssimo, e 19 horas mais uma celebração eucarística. Que maravilha, né? Lá na igreja, aliás, lá na Rua do Horto, na comunidade Santa Clara, também tem festa da misericórdia. Hoje, domingo, o tema é Jesus misericordioso, refúgio dos pecadores, eu confio em vós. 7 horas deve estar lá acontecendo a missa com bênção das imagens. 3 da tarde, a recitação do Terço da Misericórdia na casa de João Bosco Gomes e Ana Lúcia, que é na Avenida Padre Jesus Flor, número 352, seguida de caminhada até o Centro de Catequese Francisquinês. 4h30 da tarde, a acolhida da caminhada. 17 horas, momento de louvor e adoração. 18 horas, encerramento com a bênção do Santíssimo Sacramento. São muitas as festas e a gente sempre aqui na FM Padre Cícero passa para você não ficar de fora, para você não ficar sem saber. Hoje o assunto: doenças da coluna, doenças que você tem vários especialistas que podem dar uma orientação. Começa pelo clínico, aí pode ser o reumatologista, pode ser o ortopedista, e pode ser, que entende muito de coluna, o neurocirurgião. O Dr. Ronaldo Ferreira, ele é neurocirurgião e, portanto, é especialista em cirurgias de coluna. Ele falou das diversos tipos de problemas de coluna, falou da frequência, né, que é alta demais, de dores nas costas. E a idade, doutor Ronaldo, pode dar em qualquer idade problema de coluna, ou é realmente em pessoas de bem mais idade? Sim. Em termos de idade, doutor Péricles, é muito comum ali todas as faixas etárias. Eu sempre respondo essa pergunta considerando que eu já operei pacientes com menos de 18 e acima dos 80. Então, todas as faixas etárias elas podem ser acometidas. Claro que a prevalência maior é na idade adulta, ali que é no momento que o paciente está na sua fase produtiva. Então, o paciente ele tanto faz muito mais esforço, tá? Na maioria das vezes ele faz alguma atividade que promova, que piore essa questão das dores, e é quando o paciente ele ainda é mais ativo para procurar uma investigação. Então é quando a gente acaba que recebe mais. É o paciente que está no seu trabalho, ele se afasta, não consegue trabalhar, então ele acaba procurando um auxílio médico. Então nós recebemos com uma maior frequência os pacientes na vida adulta. Isso não exclui os pacientes idosos. A gente observa também que o perfil de doença, às vezes, ele é um pouco diferente. Então no paciente idoso nós já damos mais diagnóstico de osteoporose, então, o paciente já com osteopenia, então com uma fraqueza da coluna que nós chamamos de degeneração. Tá? E o paciente adulto, muitas vezes ele está com uma dor aguda causada por uma compressão, tá? Assim também como fraqueza da musculatura. Mas não impede também os adolescentes, tá? Principalmente com o uso aí de smartphone. Então os adolescentes, crianças também com muita mochila pesada, tá? Quando começam as aulas, né? Então isso acaba que implica bastante esse público. Tá? Que na maioria das vezes não são doenças cirúrgicas. As doenças cirúrgicas elas se concentram mais, de fato, na adolescência e vida adulta propriamente dita. Tá? Os idosos, muitas vezes, eles não têm condições clínicas, às vezes, para procedimento cirúrgico, mas existem um outro grupo aí de procedimentos que podem ser feitos para essa população para que a gente possa contribuir e ajudar no tratamento da dor. Mas doença da coluna pode acometer qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária, até criança. Tem aquelas histórias dos desvios de coluna, né? Sim, que a criança bem também, pequenininha, né? Já alteração congênita tem, também, né? Tem não várias, é? Bom, mas entre as diversas doenças da coluna, tem uma que é muito impactante, porque ela pode dar uma limitação física na pessoa e que às vezes pode necessitar de cirurgia. É a hérnia de disco. Dr. Ronaldo Ferreira, o que é uma hérnia? O que é uma hérnia de disco? Que disco é esse que tem na coluna? Quantos são? É importante esses discos? Fale sobre a hérnia de disco. Então,
Vamos lá. A hérnia de disco, para o nosso paciente com alteração de coluna, é o grande vilão, é o que ele mais se preocupa. É quando ele chega no consultório, ele já pergunta, doutor, eu vim saber se eu não tenho a famosa hérnia de disco. Então, o paciente ele quer um diagnóstico de exclusão, ele não quer ouvir que tem hérnia de disco. E o nosso papel é exatamente investigar. Vale ressaltar que uma pequena minoria dos casos vão evoluir para a cirurgia. Então, o nosso papel, mesmo enquanto cirurgião, tá, antes de tudo, nosso papel é tratar a saúde da coluna do paciente. Não significa dizer que, buscando um neurocirurgião, ele vai ser encaminhado para a neurocirurgia. De forma alguma. Tá? Uma pequena minoria dos casos. A gente pontua que mais ou menos em torno de 5% ou até menos dos casos eles vão evoluir para algum tipo de cirurgia por não ter uma melhora clínica e por apresentar uma indicação muito formal. Mas o que seria a hérnia de disco? Tá? O que é a hérnia de disco para os pacientes e os ouvintes aí que não conhecem ainda? Então, cada vértebra que compõe a nossa coluna, tá, vai apresentar um disco entre elas. Tá? Então, nós vamos ter várias vértebras ali cervicais, totalizando 7. Tá? As vértebras torácicas ali são 12. Tá? E as lombares, 5, e depois começa a região sacral. Então, entre cada vértebra, nós temos uma estrutura gelatinosa, formada por colágeno, ou seja, é uma estrutura elástica, móvel, que faz com que a gente possa se movimentar, jogar o corpo para frente, para o lado, rotacionar. Então, nós conseguimos se movimentar exatamente por conta dos discos. Então, eles funcionam como uma gelatina entre uma vértebra e outra, que as vértebras são os ossos, então são estruturas rígidas, fazendo com que a gente consiga fazer o movimento do corpo. Dá mobilidade, né, para a pessoa. Mobilidade, tanto ficar na posição de pé, né? Isso é o que diferencia a gente das outras espécies, né? A gente consegue ficar na posição bípede, né? Exatamente por conta da postura da nossa coluna. Tá? Então, isso é uma grande vantagem em termos de evolução. Por outro lado, passa a ser um problema em termos de movimentação quando isso se repete. Então, o disco que é móvel, ele não é uma estrutura fixa, então ele pode sair. Então, dependendo de várias causas que podem comprometer esse disco, que a gente pode já tratar daqui a pouco, o disco pode sair. Então, o que é a hérnia? Hérnia, em medicina, nada mais é do que quando uma estrutura sai do seu lugar original e vai para outro lugar. Na coluna, é quando o disco ele sai do lugar, por isso o nome hérnia de disco. O disco é a estrutura que fica entre as vértebras. E quando o disco sai, tá, diferente de outras hérnias que acontecem no corpo, tá, o disco ele não tem muito espaço de posição. Tá? E quando ele sai da sua posição original, ele se depara com um nervo. Tá? As raízes que nós chamamos, que vão formar o famoso nervo ciático. Por isso que os pacientes muitas vezes perguntam, doutor, eu estou com uma dor no ciático. Ou seja, será que é a hérnia de disco? Ainda bem, a população já está conhecendo que a hérnia de disco pode de fato causar uma dor no ciático. Isso é informação. Então, o disco, quando ele sai da sua posição original, ele compromete, na maioria das vezes, o nervo. Por isso, dá aquela dor irradiada para a perna. Então, a hérnia de disco nada mais é do que o deslocamento desse disco, saindo da sua posição original e comprometendo estruturas nervosas. Por isso, a importância do neuro para poder identificar isso. Então, o neurocirurgião ele atua na parte neurológica, dos nervos. Então, como a compressão ela é nervosa, então é um profissional, sim, que deve ser procurado, deve avaliar com critério, examinar para saber se, de fato, essa sua dor lombar, que começou lombar e está descendo para a perna, é decorrente de uma hérnia de disco. Lembrando que os outros segmentos da coluna também podem causar hérnia de disco. Tá? E nós vemos e operamos com uma frequência até considerável. A coluna cervical, nós identificamos muita hérnia na coluna cervical exatamente por conta dessa mobilidade do pescoço. Então, é mais comum a hérnia na origem cervical e na lombar. A coluna torácica é muito mais rígida. Dificilmente nós vamos ter hérnia nessa região. É possível, mas é bem mais raro. Tá? A coluna cervical e lombar, como são colunas móveis, esses discos eles podem sair, né, com a movimentação, com o trabalho, com atividade física mal feita, né? Às vezes você faz algum exercício brusco ali durante os movimentos, os traumas também. Então são fatores que podem fazer com que o disco ele se desloque. Tá? Então a hérnia de disco ela pode ser traumática ou pode ser degenerativa, que é quando o disco ele sai espontâneo, das suas mais diversas formas. Então isso seria a hérnia de disco. Muito bem, boa explicação do doutor Ronaldo
aqui na FM Padre Cícero, Dicas de Saúde. A Rosana Ribeiro está dizendo que não consegue pegar a live do Facebook. Hoje teve um problema, viu, Rosana? De vez em quando a gente tem problema, Facebook é um negócio sério e a gente às vezes não consegue, né? Mas na rádio está tranquilo, você está ouvindo, né? Pode fazer sua pergunta para o Dr. Ronaldo. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Freitas Nascimento está aqui conosco hoje, fazendo o papel do operador de som e telefonista também. E depois a gente volta com mais entrevista com o Dr. Ronaldo. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, 20 anos. Parabéns para a FM Educativa Salesiana Padre Cícero. E como eu falei, tem muitas festas e hoje então, o dia da festa da Misericórdia, Divina Misericórdia, segundo domingo de Páscoa. Então a comunidade Divina Misericórdia fica lá no bairro Franciscano, na rua Todos os Santos, 875. E hoje, dia 7, 5 da tarde, tem o Terço da Misericórdia, 5h30 tem a novena e louvores à Misericórdia, 18 horas, 6 da tarde, a missa. Após a missa, procissão percorrendo as ruas Todos os Santos, Avenida Carlos Cruz, Rua das Flores, Pio IX e Rua Todos os Santos de novo, voltando, né? Depois da procissão haverá a bênção do Santíssimo Sacramento. Festa da Divina Misericórdia. E um convite especial. O Orfanato Jesus Maria José está completando 108 anos. No dia 8 de abril. Então, amanhã, segunda-feira. E o Orfanato Jesus Maria José convida você e sua família para a Santa Missa de aniversário na capela da instituição. Não perca. Segunda-feira, amanhã, 8 de abril, 6h30, uma noite de muito carinho, a apresentação do coral das crianças e a tradicional bênção dos padrinhos das crianças. Venha comemorar o aniversário da primeira obra social do Padre Cícero, 108 anos, Padre Cícero, e o belíssimo trabalho das filhas de Santa Teresa de Jesus. É na rua Coronel Antônio Pereira, número 64, aqui no bairro Salesiano. E tem promoção, Clube de Amigos, já houve, Freitas, ainda vai ter o sorteio, Clube de Amigos de abril. Aqui tem o de abril, já houve? Já aconteceu, foi no programa de manhã, não foi? Do dia 3. Não, mas vai ter também o do próximo mês, né? Já tem o do próximo mês. Aqui lá tinha o abril, aqui eu estou vendo que é maio. Promoção outra, já vai ser para o mês de maio o sorteio. Uma deliciosa torta bombom da Mel Confeitaria. O sorteio acontecerá dia 3 de maio, 11h30 da manhã, ao vivo no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824, é o telefone Mais Amigos. Telefone dos amigos da rádio, 3512-5824. Apoio Mel Confeitaria. As fatias mais diferenciadas do Cariri, conhecida por produzir os melhores bolos molhadinhos e bem recheados. Acompanhe a doceria pelas redes sociais e faça seu pedido. Instagram, @Mel Confeitaria. WhatsApp 92145-3809. 2145-3809. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Hoje, nosso convidado, Dr. Ronaldo Ferreira, ele é neurocirurgião, ele é cirurgião de coluna vertebral, ele opera hérnia de disco e todos os outros males que necessitam de cirurgia e também faz tratamento conservador. Aí eu estava aqui conversando em off com ele, para o pessoal saber, né? Porque a gente pensa que quando está com problema de coluna tem que procurar o ortopedista. E tem mesmo. Porque o ortopedista ele é especialista em coluna. Mas quando vai para a parte de cirurgia, tem que ter uma especialização para operar a coluna. Não é todo ortopedista que opera a coluna. É aquele que se preparou para isso. E o neurocirurgião
ele tem também essa preparação para esse tipo de cirurgia. Mas eu gostaria que o doutor Ronaldo explicasse melhor, porque é dessa área, quando é que o ortopedista passa para o neurocirurgião. Então, é muito comum, isso é algo que é muito frequente na nossa rotina, a questão do paciente muitas vezes procurar o colega ortopedista, tá? Ou por preferir, às vezes, uma opinião do ortopedista, ou, na maioria das vezes, por desconhecimento de que o neurocirurgião é um profissional extremamente capacitado e habilitado para poder avaliar a coluna vertebral. Então, na formação do neurocirurgião, nós temos contato com a coluna vertebral desde o primeiro momento, então, desde o início. Por quê? Porque o neurocirurgião ele vai trabalhar com as doenças do crânio, da coluna e dos nervos periféricos. Então, é basicamente os 3 segmentos que envolvem o sistema nervoso. E como na coluna nós temos estruturas nervosas, que são os nervos, a medula, então é aí onde entra o papel do neurocirurgião. Então, é sempre muito importante quando o paciente tem uma dor lombar, uma dor irradiada, pode ser uma compressão de nervo. Então, nesse momento, o neurocirurgião deve sim fazer uma avaliação. Ortopedistas com formação em coluna vertebral também são bem habilitados para poder avaliar, para poder operar. Mas como envolve muitas vezes medula, tumores na medula, tumores intramedulares, toda essa questão o neurocirurgião acaba que entra para poder ajudar o paciente. Então o neurocirurgião não é só crânio, tá? Então ele também atua na prevenção e no tratamento das doenças da coluna. Tá? Isso a gente tem mudado bastante aqui na região. Como nós trouxemos da nossa formação, lá na origem, o que nós fazíamos em São Paulo, a gente consegue fazer hoje aqui na região. E, claro, o papel da rádio, da rede social, da informação, tá? Nós estamos também na faculdade, então, educando cada vez mais os nossos colegas médicos, porque, às vezes, parte até do próprio médico, né? Ele encaminha, tá? A ortopedista, às vezes o ortopedista nem opera coluna, na maioria das vezes, então acaba que o ortopedista encaminha para o neuro. Então, para o paciente é difícil ele ter que passar em 2 profissionais para poder resolver o problema dele, aonde apenas um vai ser o médico assistente dele no final da história. Então é até questão de custo muitas vezes, então a gente se preocupa com tudo isso. E o papel da comunicação é isso, poder informar. Então não se preocupem, o neurocirurgião ele não trata só crânio, ele trata e bem as doenças da coluna vertebral também. E ainda bem. E no Hospital Santo Antônio, né, que é referência em tratamento hoje neurológico. Um dos melhores hospitais da região, né, para tratar as doenças neurológicas, sejam doenças do crânio ou da coluna, é o Hospital Santo Antônio. Né? Nós temos um microscópio de altíssima qualidade. Tá, nós temos torre de vídeo para fazer as cirurgias endoscópicas que a gente trouxe ali. Exatamente quando começou a pandemia, a gente conseguiu trazer esse avanço aí para a região do Cariri. Foi quando começaram as primeiras endoscopias aqui na região. Tá, e eu fiz parte de toda essa história, desse processo. Tá, desde a minha formação, a gente já tinha contato com endoscopia de coluna. Tá, a gente fez a formação com o primeiro endoscopista de coluna do Brasil. Tá, o Dr. Vargas, assim, pioneiro, tá, em trazer a endoscopia para o Brasil. E a gente conseguiu trazer aqui para o Cariri por volta de 2020, ali meados ali da pandemia, tá? E nós fazemos tudo isso no Hospital Santo Antônio. Lá a gente tem estrutura suficiente, tem uma boa qualidade, tá, de corpo técnico, tá, de enfermagem, então, e de estrutura hospitalar e de materiais que a gente consegue entregar um bom resultado aí para os pacientes. Que bom, né? Na nossa região. O Hospital Santo Antônio é um hospital misto, né? Ele Sim. é pelo SUS e é também convênios, também e convênios particulares, sim. Opera de todas as formas. Ok, legal. Agora, você deixou claro que a maioria dos casos não é cirúrgico, de problemas de coluna. E até, pelo que eu entendi, se eu tiver errado você me corrige, até hérnia de disco, na maioria dos casos, não é cirúrgico. É assim mesmo? Existe uma grande diferença entre hérnia de disco e protrusão discal. Tá? Muitas vezes a gente fala de uma forma mais didática, né, como se fosse uma coisa só. E os pacientes nos procuram, doutor, eu já vim com diagnóstico de hérnia de disco. E quando nós olhamos é apenas uma protrusão ou chamado abaulamento discal. Aí eu até pego os exames e converso com o paciente. Tá, onde tem hérnia de disco? Aí o paciente olha, procura. De fato, não tem esse nome. E na maioria das vezes tem abaulamento. Ou aqueles diagnósticos, eu tenho 5 hérnias de disco, né? Na maioria das vezes são todos abaulamentos. E a gente precisa desmistificar, precisa informar para que o paciente compreenda.
tudo é problema no disco. Mas qual que é a diferença de um abaulamento para uma hérnia de disco? Aquele disco que nós conversamos inicialmente, muitas vezes ele pode achatar. Isso se chama abaulamento, o disco abaulou. Ou também protrusão, porque às vezes os pacientes vão ler no laudo e está lá protrusão discal. É a mesma coisa. Ou seja, esse disco ele não rompeu, esse disco ele está íntegro, está fechado. Aquela estrutura gelatinosa está fechadinha, ele apenas teve um abaulamento. Tá? Isso não é cirúrgico. É muito raro um abaulamento ser cirúrgico. O abaulamento ele antecede uma hérnia. E o que é a hérnia? É quando esse abaulamento ele rompe. Rompeu o abaulamento, o disco abriu. Aí as estruturas do interior do disco, tá, que nós chamamos núcleo pulposo, essa estrutura é que vai sair, vai comprimir o nervo. Tá? Então, a hérnia de disco muitas vezes pode ser cirúrgica, abaulamento quase nunca. Então, quando nós operamos a hérnia de disco, que é aquela sintomática, quando o disco rompeu e tal, está causando ali uma compressão no nervo ou nas estruturas mais medianas, né, ali do saco dural, que a gente chama. Então, mas na maioria das vezes é quando está comprometendo o nervo mesmo. E quando rompe é a hérnia. E a hérnia, sim, a gente tem que avaliar se é cirúrgica ou não. O abaulamento, dificilmente. E a maioria das pessoas apresenta abaulamento. Por isso que a maioria dos casos dificilmente precisa de cirurgia. Tá? Os casos cirúrgicos eles ficam restritos quando há essa ruptura, quando há esse rompimento aí das estruturas do disco e com compressão de nervo. E são casos que não melhoram. Esses casos eles vão evoluir para o procedimento cirúrgico, que tem o objetivo de restaurar o disco e trazer essa melhora aí clínica para o paciente. Então, pelo que você está dizendo, eu estou entendendo que até a própria hérnia de disco, que não é o abaulamento, não é a protusão, é a hérnia mesmo, né, que rompeu o disco, às vezes não é cirúrgica. Às vezes não é cirúrgica. Como isso procede? Dr. Péricles, às vezes o paciente ele tem uma hérnia ali comprimindo o nervo, mas tem espaço para esse nervo movimentar. Ou seja, como a gente sempre costuma falar, a gente nunca vai operar o exame. A gente vai operar o paciente, vai operar a parte clínica. Então, às vezes o paciente chega com uma hérnia bem volumosa, mas ele não tem queixa nenhuma. Às vezes é um achado de exame. Tá? Então, recentemente a gente atendeu alguns pacientes fazendo concurso público, fizeram exame de rastreio de ressonância e estava lá um fragmento comprimindo a raiz. Mas, doutor, eu não sinto absolutamente nada. Ou seja, foi um achado de exame. Então, não tem o que fazer aqui. Você não sente nada, a gente não vai mexer no que está quieto. Na maioria das vezes, o achado de exame ele tem uma correlação clínica. Tá? E é exatamente no exame que a gente vai identificar, através do exame físico, se a dor do paciente é exatamente naquele nível da hérnia. Porque às vezes o paciente ele pode ter uma dor lombar e não ter nenhuma irradiação para a perna. Tem ali um abaulamento tocando o nervo, só tocando, ele não está comprimindo o nervo. Então não há necessidade de cirurgia. Já vimos pacientes com hérnia também, ou seja, o disco rompeu, está ali comprimindo, e o paciente totalmente assintomático, o paciente que faz atividade física, fortalecimento, não tem nenhuma compressão de raiz, esses casos não precisam de cirurgia. Claro, merecem uma investigação, um acompanhamento contínuo. A gente tem que estar fazendo exame de rotina. Tá? O diagnóstico ele é baseado no exame clínico e na ressonância magnética. Tá? A tomografia ainda é insuficiente para a gente ter um achado detalhado do disco, do nervo. Então a gente sempre precisa de uma ressonância. Às vezes identificamos na tomografia, mas não é a regra. A regra seria, de fato, a ressonância, onde desenha bem o nervo ciático, as raízes acometidas, o disco que saiu. Tá? Então, de todos os ângulos que nós precisamos. Então, a ressonância tanto é um exame para diagnóstico, como é um exame que vai ajudar na nossa programação cirúrgica. Ela vai desenhar melhor a coluna do paciente. Então, é aí que a gente consegue fazer as diferenças entre abaulamento, entre hérnia de disco e fazer a correlação com o sintoma do paciente. Então, se esse paciente ele não tem uma dor irradiada, se ele melhora em uso de medicação, se ele melhora com fisioterapia, melhora com fortalecimento de musculatura, então, para que cirurgia? Né? Então, não há necessidade. A gente deixa para casos selecionados. Dr. Ronaldo Ferreira, neurocirurgião, e agora ele está falando exatamente desse tema tão importante que é a hérnia de disco. E eu ainda pergunto assim, Dr. Ronaldo, uma pessoa tem indicação cirúrgica, porque está limitado, não está conseguindo fazer os movimentos, a ressonância mostrou, e a própria pessoa com seus sintomas confirma que há esse problema, mas existe contraindicação, se essa pessoa for idosa, se essa pessoa é cardíaco,
existe contraindicação ou é possível fazer essa cirurgia em qualquer idade, qualquer pessoa? A cirurgia de hérnia de disco, ela tem sido evoluída ao longo do tempo. Quando nós falamos em endoscopia de coluna, a gente fala de um procedimento minimamente invasivo. No entanto, é um procedimento que ainda necessita de uma anestesia geral. Então, os riscos de uma cirurgia, muitas vezes, ele é inerente à anestesia que é realizada. Então, os exames pré-operatórios eles vão ser fundamentais para a gente poder fazer toda a avaliação laboratorial, assim como uma avaliação cardíaca. Todo paciente que operou comigo, em algum momento, ele fez todos os exames, tanto laboratoriais como avaliação cardíaca e eletrocardiograma. Tá? Eu coloco isso como uma regra para que a gente possa avaliar. Nós já operamos pacientes acima de 80, mas pacientes com um perfil clínico excelente, sem nenhuma comorbidade, tá? Sem nenhuma cirurgia prévia cardíaca ou alguma doença de coração, alguma descompensação, seja ela hipertensiva, diabetes, algo de difícil controle, sem uso de medicações anticoagulantes, então tudo que possa complicar o nosso procedimento. Todo procedimento, quando ele é bem organizado, bem planejado e programado, tá, é igual um voo. Então tem tudo para dar certo, né? A gente consegue decolar com bastante segurança. E claro que o público idoso ele é um público mais restrito. Então dificilmente a gente vai indicar uma cirurgia aberta para um paciente idoso com comorbidades. É muito difícil. Nós fazemos uso de outros procedimentos, como bloqueios, infiltrações, que são minimamente invasivos, não vai trazer risco para o paciente e não compromete ali a sua saúde cardiológica, né, a sua saúde cardíaca. Então, o paciente idoso, se ele tiver condições clínicas, sim, ele pode ser beneficiado e com a endoscopia de coluna mais ainda, porque é um procedimento minimamente invasivo e os pacientes vão para casa às vezes no mesmo dia. E como é que você faz essa cirurgia? O que é que você faz? O disco rompeu. A gente fica pensando, como é que vai tornar esse disco? É uma prótese? É outro disco? A parte técnica, né? Depende, a gente pode fazer através de um microscópio, que é também chamada de cirurgia aberta. Tá? Falamos cirurgia aberta, mas a cicatriz é 3, 4 centímetros, é pequena. Tá? Porque a cirurgia por vídeo, a endoscópica, a cicatriz é 1 centímetro, é do tamanho da ponta de uma caneta. Então, assim, é menor ainda. Então, a gente fala em cirurgia, pensa em algo muito grande do ponto de vista de incisão, de cicatriz, mas não. São cicatrizes pequenas, tá, de uma forma geral. Tá? Nunca tivemos infecção, tá, em cirurgia de hérnia de disco, até porque a gente sempre faz bastante antibiótico. E como é que é a parte técnica? Tá, quando nós fazemos por vídeo ou microscópio, de uma forma geral, nós acessamos a coluna do paciente, né, seja através do microscópio, seja através de uma endoscopia, que é como se fosse uma câmera. Né? A gente entra com uma câmera e identifica ali as estruturas, primeiramente estruturas ósseas. Né? A gente vai identificar ali a lâmina da coluna, né, que cobre todos esses nervos, e a gente tem que criar um espaço para poder chegar no canal, que nós chamamos de canal medular, que é onde a gente vai encontrar ali o saco dural e o nervo, e depois a hérnia de disco, ela vai estar escondida ali, tá, por baixo do nervo. E o nosso grande objetivo, eu sempre falo para os pacientes, né, porque o paciente que ele vai operar comigo, ele começa a compreender todo o processo. Tá? Isso dá segurança para o cirurgião e mais ainda para quem se opera. Então eles vão escutar tudo isso no consultório, que eu faço questão que eles compreendam, tá, da forma mais simples, mais fácil possível. Você desenha, né? Desenho, mostro o vídeo, tudo para eles, tá? Até realmente eles ficarem esclarecidos de como é que vai ser esse procedimento. Então eles saem bem expertos no assunto. Nosso primeiro objetivo na cirurgia é identificar o nervo, não é identificar a hérnia. Então, primeiro identificar o nervo. Então, a gente nunca vai logo de cara encontrar uma hérnia. Por quê? Porque fazer com que o paciente acorde andando é o nosso primeiro objetivo. Então, é sair sem nenhuma sequela, sem nenhum déficit adicional. Tá? A cirurgia ela não pode ser pior que a doença. Então, a gente tem que tratar nesse sentido. Identificou o nervo, tá? Existe uma estrutura em cima que é chamada ligamento amarelo. Então, a gente vai tirar todo o ligamento, aí sim a gente se depara com o nervo. Quando encontra o nervo, a gente afasta, protege com todo cuidado, porque o nervo é extremamente sensível. Aí é quando nasce aquela hérnia, quando aquela hérnia aparece ali pra gente. Aí nesse momento, com o nervo protegido, a gente consegue sim fazer a retirada da hérnia. E nós retiramos seja por vídeo com a câmera ou através do microscópio.
tá? E remove toda a hérnia, e no final da cirurgia geralmente o nervo está bem livre, ou seja, aquele nervo que estava comprimido, apertado, com pouca irrigação sanguínea, termina aquele nervo bem solto, livre, e a gente já percebe a melhora do paciente na própria retirada. A gente até fala, agora eu tirei a dor do paciente, porque a gente consegue identificar isso, porque o nervo vai estar solto, então não justifica mais ter dor ali pós-operatório. E os resultados, assim, são muito bons. Geralmente, quando o paciente acorda, a gente já tem uma melhora significativa, passou o efeito da anestesia, eu já recomendo andar ali no primeiro dia. Resultados no primeiro ótimos, dia. Né? Um resultado bem positivo, diferente do que as pessoas pensam sobre cirurgia de coluna, né? Há um tabu, um medo, um receio, porque às vezes a pessoa escuta mais o vizinho que não fez cirurgia, que não conhece de cirurgia, do que o próprio médico ou alguém da área da saúde. E isso às vezes acaba que dificulta. Aqui na região a gente tem mudado muito isso, tem desmistificado muito. Porque sempre o paciente, às vezes, ele vem indicado, ele conhece um outro que já operou, e vê que aquele que já operou, ele está na academia, ele está tendo qualidade de vida, ele está conseguindo fazer suas coisas com bom resultado, então ele vai querer isso também. Então, a cirurgia de coluna, o objetivo nunca vai ser pior que a doença, nunca vai ser sequelar. Então, essa de cirurgia de coluna, cadeira de rodas, é algo que ficou durante muito tempo, e os pacientes ainda têm esse estigma, e a gente tem que mostrar que é ali um instrumento, é um auxílio dentro da medicina para poder proporcionar qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo. Então, mas esse estigma de ficar cadeirado, não dar certo... Esse estigma, doutor Péricles... Isso é porque antigamente era mais arcaico a cirurgia. Sim, sem dúvida. Antigamente os métodos, sem dúvida que eram muito mais primitivos. Não se existia microscópio, tá? Não se tinham profissionais com uma formação especializada em coluna vertebral. Então, os detalhes técnicos, a gente cada vez mais tem buscado menores cicatrizes, tá? Menores incisões, porque isso traduz em pós-operatório. Cada vez mais o paciente ele começa a deambular mais cedo, ele começa a andar mais cedo, menor risco de trombose pós-cirurgia, então menor complicação, o uso de antibiótico terapia cada vez mais vigente para evitar infecção. Então, o microscópio ele vem para revolucionar a cirurgia da hérnia de disco. E agora vem o endoscópio, né? Então, a gente está em crescente evolução. Então, por isso que é uma parte da neurocirurgia que sempre me atraiu, porque está em constante evolução. E é exatamente isso. A gente sempre está buscando ver quem faz melhor, ver quem trouxe alguma coisa mais moderna. Tá? Respondendo àquela pergunta anterior, não há necessidade de prótese. Tá? A gente não substitui o disco com uma prótese. Nós retiramos apenas o fragmento que foi herniado, apenas a hérnia. Tá? Então não tem necessidade de colocar nenhum disco quando essa cirurgia é feita, na verdade, assim, via posterior, por trás. Alguns casos são colocadas próteses quando a cirurgia é feita via anterior. Tá? Mas são técnicas restritas a um grupo pequeno de paciente. Em sua grande maioria das vezes, a hérnia de disco simples, propriamente dita, na coluna vou colocar um monte de parafuso, encher a coluna de parafuso. Não. As cirurgias de parafuso, que são chamadas artrodeses, é quando os pacientes apresentam algum desvio associado à hérnia de disco, que nós chamamos de instabilidade da coluna vertebral. Se tua coluna ela é estável, ou seja, uma coluna que ela apresentou apenas a hérnia, mas não tem nenhum sinal de deformidade, de alteração de curvatura, não tem necessidade de colocar prótese ou colocar parafuso. Então, apenas a retirada da hérnia. Tá? Diminuindo assim os riscos também da cirurgia, tornando ainda mais segura. Mais segura, que bom, né? É o Dr. Ronaldo Ferreira, neurocirurgião. Nesse tempo pascal, Páscoa é uma palavra grega que significa passagem, e no nosso caso religioso é a vitória sobre a morte, sobre os males, sobre as doenças, sobre tudo que é mal, pecado principalmente, né? Quem conquistou essa vitória para nós foi Jesus, o Filho de Deus, na sua ressurreição. Feliz tempo pascal, ouvintes da FM Padre Cícero. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Freitas. Saúde FM Padre Cícero. Hoje o nosso convidado, Dr. Ronaldo Ferreira, neurocirurgião, falando sobre as doenças da coluna, falando sobre a neurocirurgia de coluna também, porque tem estruturas nervosas, tem medula, tem nervo na coluna, e o Dr. Ronaldo Ferreira opera coluna.
Você pode participar, você pode fazer perguntas, só que hoje é um dia diferente, pessoal. Faça pergunta pelo 3512 5824. Não faça pelo 3512 2000, viu? Faça pelo 3512 5824. E também quem costuma fazer pergunta pela live de Facebook, como não está funcionando, mais um motivo para fazer pergunta pelo WhatsApp, 3512 5824, né? Pode fazer sua pergunta, tirar sua dúvida com o nosso convidado, Dr. Ronaldo Ferreira, neurocirurgião. Dr. Ronaldo, por que uma pessoa tem problema de coluna e outra não tem? É questão de peso mesmo, como se fala, a pessoa que está acima do peso, é algum trauma, é genético? Por quê? Algumas pessoas têm problemas sérios de coluna, inclusive hérnia de disco, e outras não têm. Dor na coluna, de uma forma mais leve, todo mundo pode ter, né? Mas aquela doença da coluna, ela fica restrita a um grupo. Tá? E quais são essas pessoas que compõem esse grupo? Geralmente pessoas com fatores hereditários positivos, que é exatamente a história na família, tá? Eu diria que é um dos pontos mais importantes para a gênese, para a origem da hérnia de disco, é a história familiar. Então, pessoas que na família já tem o pai ou a mãe, às vezes o pai e a mãe, pessoas próximas, né, parentes próximos. E isso favorece bastante a questão da origem da hérnia de disco, então, das doenças da coluna. O trabalho, muitas vezes a função que o paciente exerce, é trabalho com esforços repetitivos, né, movimentos de empurrar, puxar e deslocar objetos de forma repetitiva, muitas vezes podem afetar ali os discos. Tá? Trabalhos com objetos que possam estar causando excesso de peso no corpo, né? Pacientes que levantam peso durante a execução do seu trabalho, isso pode fazer com que o disco se desloque. Tá? Tabagismo, pacientes que fazem uso de cigarro com uma frequência, a nicotina é extremamente maléfica para o disco e pode fazer com que o disco perca um pouco a sua estrutura e possa gerar a hérnia de disco, algo muito positivo para o nosso país, que tem reduzido cada vez mais a questão do uso do cigarro, tem abolido, e isso é um ponto muito importante. Dificilmente a gente vai ter pacientes ali que ainda são fumantes, enfim. Então os outros fatores, eles acabam que são muito mais presentes. Tá? O sedentarismo, aí quando a gente fala do sedentarismo, o outro ponto seria o excesso de peso. Então, tanto o peso que o paciente exerce de forma externa, tá? Levantando, pegando, deslocando, isso pode atrapalhar a questão dos discos, assim como o próprio peso corporal. Então, o excesso de peso corporal, ele faz uma carga em cima do eixo axial, ou seja, em cima da coluna mesmo, e quem mais sofre são os discos que estão mais embaixo. Tá? Então, quando a gente fala na coluna lombar, é quem mais sofre, porque ela vai receber todo o peso da coluna, tá? Todas as outras vértebras e ainda a gordura corporal. Então, um dos pilares do nosso tratamento é a perda de peso. Como eu sempre falo, perda de peso para a neurocirurgia não é uma questão estética, é uma questão funcional. Então, a obesidade ela entra como doença para a gente nesse sentido. Tá? E dificulta todo o processo, tanto na questão clínica com a dor e até a cirurgia. Tá? A cirurgia nos pacientes obesos ela tende a ser uma cirurgia um pouco mais inflamatória. Então, a cirurgia endoscópica ela entra aí como um avanço porque o corte é menor. Então, faz com que a gente acesse a coluna de uma forma até mais rápida, tá? Porque a câmera ela é um objeto pontiagudo e ela vai passando por toda a gordura de uma forma muito mais rápida, diferente da microcirurgia, a qual a gente tem que descolar toda a musculatura, tem que tirar todo aquele tecido de gordura, então aquilo é um pouco mais dificultoso tecnicamente. Então a obesidade ela tanto atrapalha para originar a hérnia de disco, como até mesmo para a cirurgia. E é um fator de risco, sem dúvida nenhuma, por conta da sobrecarga em cima da coluna. Tá? Não significa dizer que é uma doença apenas de paciente com excesso de peso. Nós já operamos atletas. Então, pessoas, lutadores, pessoas que fazem crossfit com muita frequência, academia, tá? Pessoas que têm um esporte ali, uma vida muito ativa e sem nenhum excesso de peso, pelo contrário, com musculatura bem definida. Mas aí entra aquela questão familiar. O paciente tem uma predisposição genética muito importante, tem uma predisposição hereditária e isso favorece a questão da hérnia de disco. Então, é uma doença que está muito relacionada às nossas atividades do dia a dia,
ao que a gente executa, ao nosso trabalho, a forma como a gente fortalece a nossa coluna. Tá? Na maioria das vezes, os nossos trabalhos, a gente fica sentado, na sua imensa maioria das vezes. Tá? Hoje nós temos pacientes, o nosso perfil de paciente geralmente é aquele paciente de escritório, fica muito tempo sentado, o paciente que é motorista, tá? Paciente que trabalha dirigindo estradas, paciente motorista de aplicativo. Então tudo isso influencia porque é um sedentarismo forçado. O paciente no seu trabalho ele acaba sendo sedentário, muitas vezes ele não fortalece, não faz fisioterapia, não faz pilates, não executa um treino de uma forma bem saudável na academia, às vezes está até sobrecarregando a sua coluna, e tudo isso favorece o deslocamento do disco e uma hérnia de disco. Você falou aí bem sobre a questão da obesidade, e eu vi uma vez um anestesista falando sobre a dificuldade de até anestesiar um paciente com obesidade grau 3, uma obesidade mórbida, até o material hospitalar, né? A questão da maca, a questão tudo, né? De tudo fica muito mais complicado quando a pessoa tem obesidade mórbida. Sem falar que esta pessoa geralmente tem mais de um problema de saúde, né? E outras questões também que se evitam quando se perde peso, né? A questão cardiovascular, fundamental. Então tudo isso é hipertensão, diabetes, é a síndrome plurimetabólica, né, que é chamada síndrome metabólica. Então, perder peso acaba sendo o início ali de uma engrenagem, né? O paciente ele começa a ter uma melhora da saúde corporal, tá? E, por consequência, da coluna também. Outra coisa que você falou algumas vezes, mas bem rápido, eu gostaria que você falasse, que é a questão da postura, a má postura. E hoje em dia a questão do celular, porque todo mundo usa celular. E a gente vê realmente, tanto crianças, jovens e adultos também, com aquela cabecinha bem torta olhando para baixo, né? Olhando para o celular. Fala aí se já teve estudo, se tem evidência científica de problemas de coluna por uso de celular. Considerável, sim. Esse movimento de flexão do pescoço, né, é exatamente uma síndrome clínica causada pelo uso dos celulares, dos smartphones, porque cada vez mais os pacientes têm tido contato com esses aparelhos eletrônicos, tá? Tablet, celular, enfim. E ao longo do dia, a quantidade de horas que se perdem, né, ou que se usam quando está se fazendo algum trabalho, tá, com o aparelho é muito importante, é muito considerável. E quando o paciente ele faz esse movimento de flexão na coluna cervical por um período muito prolongado, o que acontece? Tá? Ele está mudando o eixo de equilíbrio da coluna, fazendo com que a musculatura fique toda contraída para poder obedecer o movimento executado, e os discos eles vão tentar se realocar. Então, há sim uma maior tendência a ter uma cervicalgia, que é aquela dor no pescoço. Quando está só com a cervicalgia, é muito mais tranquilo de tratar, porque a gente trata com analgesia, com RPG, fisioterapia, pilates. No entanto, às vezes os pacientes eles podem apresentar uma hérnia de disco na coluna cervical. Aí, da mesma forma como na lombar, na coluna cervical vai ter uma compressão de nervo. E ali pode comprometer o nervo de um lado ou do outro do braço. Tá? E, então, isso decorrente da lesão por um esforço repetitivo que seria com o uso de celular com a cabeça hiperflexionada. Então é muito comum, já temos trabalhos sim que já mostram aí esse efeito deletério, né, esse efeito negativo, tá, do uso dos smartphones, e que se intensificou ainda mais após aí 2020 com a pandemia. Né, tanto o sedentarismo como o uso de aparelho eletrônico. Então nós orientamos sempre, né, os familiares com as nossas crianças, né, para evitarem o uso abusivo de aparelhos e sempre reeducar a postura. Então, a ergonomia não só com o uso de celular, mas a ergonomia postural no trabalho, com a postura cada vez mais correta, para que você diminua e que zere a sobrecarga em cima da coluna. Porque essa sobrecarga, continuamente, ela vai afetar os discos. A gente fala de hérnia de disco, mas existem outras doenças que podem ser ocasionadas também. Tá? Exatamente lesão por esforço repetitivo. Hérnia de disco porque é o que é mais comum em termos de doença na coluna. É o que é mais frequente. Tá? Mas outras doenças vão favorecer aí com o desgaste, ou seja, a coluna ela vai envelhecer mais cedo. O processo degenerativo ele vai ser antecipado. Então a gente precisa cada vez mais restabelecer essa saúde.
Doutor Ronaldo Ferreira, você falou bem, até explicou a técnica de uma forma até que deu para compreender, mesmo quem não é da área, mas as pessoas que não fazem a cirurgia de coluna, as pessoas que não fazem a cirurgia de hérnia de disco e outras patologias da coluna, tratamento não cirúrgico, como é feito o tratamento não cirúrgico? O tratamento conservador, quando nós indicamos uma cirurgia, primeiro tem que haver um consenso entre o médico e o paciente, né? Aquele direito à autonomia, porque muitas vezes o paciente ele não quer operar. Então é um direito que a gente sempre vai respeitar e colocar em primeiro plano. Mas, em outros casos, nós não indicamos o procedimento. Quando o procedimento ele não é indicado, tá, deve ser feita uma analgesia, né? Geralmente a gente faz uma analgesia ali, uma média de 8 semanas, tá, para poder observar essa melhora clínica. E alguns pacientes vão precisar de fazer uma analgesia até mais contínua. É o que nós chamamos de manutenção. Nós usamos medicações, muitas vezes, que não são anti-inflamatórios diretos, que possam ali ter um comprometimento gástrico, né? A gente não pode usar isso renal. Por um tempo, e renal também, então, por um tempo muito prolongado. E nós nós temos o auxílio de fisioterapia, de RPG, de pilates e de atividade física. Tá? Então, esses são os pilares do tratamento, independente se for cirúrgico ou não. Muitas vezes o paciente cirúrgico ele também vai precisar dessa reabilitação. Tá? Todos os meus pacientes, de uma forma geral, tirou os pontos, eles são direcionados para a fisioterapia. Terminou a fisioterapia, a atividade física. Tá? Tem muitos pacientes, inclusive, que eram totalmente sedentários e depois da cirurgia de coluna, eles passaram a apresentar uma vida muito mais saudável, a frequentar a academia, ou seja, muda a concepção a respeito do problema, porque o paciente ele não quer mais passar por tudo isso de novo, porque ele lembra da dor que teve. Tá? E o nosso papel é tratar a saúde da coluna e não apenas pontualmente ir lá tirar uma hérnia de disco e resolver. Tá? Então é continuar, é ter todo esse segmento do paciente. Então fisioterapia, pilates, RPG, atividade física são os pilares associados a isso com a perda de peso. Então nós vamos precisar de profissionais como endócrino, como nutricionista, para poder fazer esse acompanhamento e deixar esse paciente mais tranquilo em relação a isso. E a maioria acaba que melhora sim com essas terapias que nós chamamos de conservadoras. Eles melhoram. Tá? E aqueles pacientes que não melhorarem, esses possivelmente são candidatos para uma abordagem cirúrgica. Além dessas várias coisas importantíssimas, como a atividade física, a fisioterapia com seus diversos ramos, tudo, você falou para não usar anti-inflamatório, que pode ser ruim para o estômago, para rins. Você falou que tem uma analgesia mais prolongada. São outros medicamentos que não são anti-inflamatórios. A gente vai usar medicação para dor neuropática. Medicações para dores neuropáticas, como pregabalina, duloxetina, tá? A própria amitriptilina. Então, são medicações que não são anti-inflamatórios não esteroidal, né? Que apresentam ali um ataque direto no estômago, mas sempre prezando pelo menor uso de medicação possível. Então, a gente faz estritamente o necessário. Então, se o paciente, mesmo em uso de medicação, ele não melhora, é um sinal de que talvez a gente possa contribuir de outra forma. Tá? E a cirurgia, muitas vezes, é uma solução para esses casos. É a solução definitiva, para tirar o paciente do uso anos. De analgesia, tá? E anti-inflamatório de repetição. Complicado. Né? Para a gente poder tirar e o paciente poder ter uma qualidade de vida, porque o paciente muitas vezes é jovem, então não justifica o paciente jovem tomando medicação o tempo inteiro e sem melhora. Então vamos buscar alternativas para que a gente consiga restabelecer de novo a saúde, né? É verdade. Você falou aí de todo mundo tem problema de coluna, aqui acolá, uma dor, etc. Eu mesmo já tive uma dor que eu não podia nem andar, e depois ela sumiu. Eu fiquei na cama 2 dias com uma dor do nada. É muito comum. E depois sumiu. Essas dores que vêm de repente, é algum movimento, é uma contratura muscular? O que foi que aconteceu? Essas que desaparecem. E as outras que não desaparecem, aí tem que investigar. Exato, né? Sem dúvida nenhuma, ali é uma dor de contratura muscular. É uma dor de distensão da musculatura. Algum mau jeito, algum esforço, às vezes até durante o sono, um movimento posicional e travou as fibras da musculatura.
tá? E dá uma dor muitas vezes incapacitante. O paciente fica literalmente travado, ele não consegue se levantar, ou então quando levanta dói ainda mais. Esses casos a gente tem que fazer um anti-inflamatório de forma aguda, né? Tem que tirar o paciente da crise, tá? Às vezes uso injetáveis inclusive, né? Com anti-inflamatórios injetáveis para ter um resultado ainda maior. Quando não, o paciente às vezes precisa até buscar emergência para poder ser medicado de maneira venosa ali na veia para poder ter um efeito mais rápido. E é como o Dr. Péricles falou, melhora com 2, 3 dias, às vezes ali no máximo uma semana. Quando não melhora, isso começa a cronificar ou até mesmo piorar o padrão, precisa procurar um especialista. Talvez tenha algum achado a mais, tá? Isso quando a dor lombar está restrita. E se logo de início já apresentar algum outro fator ali comemorativo, aí é que precisa procurar o especialista logo no início do quadro. Muito bem. Uma pergunta para o Dr. Ronaldo Ferreira, do José Belarmino, que mora no sítio Santa Rosa, no Crato. Bom dia, Dr. Ronaldo. Como eu consigo uma consulta com você? Pois estou com uma forte crise de hérnia. Muitas dores até o tornozelo. O meu ortopedista falou que eu tenho 5 hérnias. Bom dia, José. Bom dia, tudo bem? Então vamos lá. A sua pergunta ela é muito frequente no consultório. Tá? Eu preciso avaliar se de fato são 5 hérnias. Talvez na maioria dos casos ali deva ter alguns abaulamentos e uma ou outra hérnia causando seu sintoma. Então eu tenho que avaliar se o seu sintoma é condizente com os seus exames. Tá? Você pode me encontrar lá na Medimagem, tá? Cariri, tá bom? Eu vou deixar o contato logo aqui com ele, que ele faz parte da pergunta dele, né? É o 988-166121, tá? Falar com a Poliana, ela vai estar prontamente lá para te atender e a gente poder te ajudar, tá? Poder ver se de fato são 5 hérnias, se tem uma ou outra causando sintoma ou se a maioria delas são abaulamentos. Mas o mais importante é que você tem dor, então essa dor precisa ser investigada e conduzida da melhor forma. Doutor Ronaldo, tem mais de uma Medimagem, né, aqui no Juazeiro? Né? Para consultório apenas uma, ela fica ali no Triângulo, próximo à rodoviária. A outra Medimagem é só para exame de imagem. Aqui fica aqui no centro, né, fica mais no centro. Então a gente atende ali no Triângulo, ali perto da Unic, da rodoviária. Então, estou lá desde quando cheguei aqui na região. Exato. Outra coisa, você falou aí também que às vezes tem uma causa bem diferente da própria coluna, é uma doença sistêmica, como por exemplo um cálculo renal, né, encravado ali no ureté, tudo. Mas na prática é ao contrário, o povo tudo quando tem dor nas costas, dor lombar, pensa que é rins, né? E na maioria das vezes não é. Não existe essa confusão? Existe. A dor renal, quando ela já está muito avançada, ou como o Dr. Péricles falou, quando o cálculo ele migrou, ele desceu, ela pode parecer ali uma dor ali na lombar, porque ela pega a coluna paravertebral, a musculatura paravertebral. Tá? Então ela não é uma dor especificamente na coluna, não é uma dor mediana, é uma dor mais de lado mesmo. E na maioria das vezes é uma dor mais alta, é um pouco mais acima. Essa seria a dor do cálculo renal. Tá? E envolve alterações urinárias, né? Na maioria das vezes ali. A dor da coluna ela já é um pouco mais específica. Muitas vezes o paciente ele tem uma dor lombar baixa, é uma dor lombar baixa, a dor da nefrolitíase geralmente é um pouco mais em cima, e a não ser que o cálculo esteja migrado. E muitas vezes quando a hérnia de disco, a dor ela migra para a perna, né? A dor de cálculo às vezes ela pode migrar para a região inguinal, ali, a parte alta da coxa, vamos dizer assim. E a dor da coluna de uma hérnia de disco ela desce para toda a perna, tá? Isso em se tratando de uma dor aguda. Existem doenças que são crônicas também na coluna, e o paciente ele evolui com dor crônica, como as estenoses, que é muito frequente. O que é estenose? Estenose é quando o canal da coluna, por onde passam os nervos, eles estão apertados. Lembram daquele ligamento que a gente falou? Esse ligamento muitas vezes ele está mais espesso, então ele comprime toda a estrutura de dentro do canal. E o paciente apresenta uma dor quando caminha. É o que a gente chama de claudicação neurogênica. Aquela dor claudicante, o paciente caminha, começa a sentir uma fadiga nas pernas, uma dormência, uma queimação. Então são dores mais crônicas. Então nem sempre na coluna a gente tem dor aguda simulando cálculo renal. Às vezes nós podemos ter dor crônica também. Isso vai piorando com o passar da idade.
Por isso a importância de, se é uma dor crônica, esse paciente ele não melhora com medicação. Ou ele alivia e volta. Deve ser investigado. Para a gente poder. Deve ser investigado. Exatamente. E por isso que é tão importante, né, o especialista, né, para fazer essa diferenciação e indicar o tratamento correto, seja cirúrgico, seja conservador. Ontem foi o Dia Mundial da Atividade Física. Como é importante, né, doutor Ronaldo? Hoje é o Dia Mundial da Saúde, né? E hoje da saúde, né? A atividade física evita diversas doenças. Um ortopedista amigo meu disse que ficar parado causa dor. Interessante, sim. Né? Ficar parado causa dor. O corpo precisa de movimento. Né? Precisa de movimento. Movimento é saúde. Movimento é saúde, né? A gente foi feito para movimentar, para andar, para poder fortalecer. Articulações. Quando eu opero um paciente, a primeira coisa que eu falo é: seu nervo agora quer andar. Então você precisa sair da cama, precisa mexer. Principalmente precisa soltar a perna. Os idosos, né? Sim, também. Porque fica muito tempo travado. Né? Então a musculatura ela trava toda, fica toda extremamente rígida. Tanto da parte da coxa, da perna, do quadril e da região lombar. Então o paciente fica todo congelado. Então o movimento é fundamental. Fundamental. Eu vou para a academia, né, de segunda a sexta, e tem muitos jovens. Eu fico pensando assim, esses talvez nem precisem tanto. Cadê meus colegas? Cria o hábito. Cria o hábito, né? Ainda bem que cria o hábito. Cria o hábito, Mas tomara que continue, porque o jovem talvez seja quem menos precisa, porque já se exercita naturalmente, já faz algum esporte. Agora, as pessoas de idade, quando para, complica. É fundamental. Diminuir a osteoporose, osteopenia, essas doenças degenerativas que causam desgaste, né? É verdade. Então, o movimento é importante. Pois é, movimento é tudo. Viemos para se movimentar e não para ficar deitado, parado, sentado para a cama, da cama para a cadeira, da cadeira para a cama. Não dá certo. Vamos para o movimento, vamos para a atividade física. E vamos para mais um bloco de apoio cultural, Freitas. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo do Senhor, segundo domingo de Páscoa, 9 horas a missa, transmitida para quem não pode ir à igreja, transmitida aqui na FM Padre Cícero, 9 horas, desse segundo domingo, que é exatamente o dia da Divina Misericórdia. 50 dias, tempo pascal, até a festa de Pentecostes, nós estaremos nesse tempo maravilhoso da ressurreição do Cristo, né? Nossa esperança. É isso aí. E hoje um assunto importantíssimo: doenças, problemas da coluna. Entre elas a hérnia de disco, badalada hérnia de disco, né? Disco intervertebral. Com o Dr. Ronaldo Ferreira, médico cirurgião, neurocirurgião do Hospital Santo Antônio, da Medimagem. O Dr. Ronaldo está aqui conosco hoje falando sobre essas doenças, esses problemas da coluna. Dr. Ronaldo, uma pessoa sofre um traumatismo. Às vezes é até um traumatismo mais grave, que a gente chama de politraumatizado, né? Porque pega várias partes do corpo, pega vasos, quebra ossos, etc. Esses politraumatizados, eles são alguns atendidos de emergência, tudo, mas alguns ficam com limitação física, porque às vezes secciona coluna também, né? E os pacientes eles podem apresentar, quando são vítimas de um politrauma, de um TRM, às vezes dormência, perda de força, ou só nas pernas, ou às vezes braços e pernas. Então são pacientes que têm potencial para evoluir, que é o que nós chamamos de paraplegia, tetraplegia. Então, o início é importante identificar, saber onde estão as lesões ali acometidas e traçar o melhor plano na terapia cirúrgica, né? Traçar a abordagem. Vai precisar de cirurgia? Sim ou não? Qual vértebra? Como a gente pode proceder? Tá? Isso é um planejamento que é feito após a realização dos exames, né? De radiografia, tomografia. Aí a tomografia entra como grande valia nesse momento, porque é para avaliar a estrutura óssea. A ressonância já avalia mais a questão da medula, dos nervos. Então são dois exames que se complementam. Tá? E operamos com uma frequência bastante considerável aqui na região. Operamos pacientes vítimas de traumatismo raquiomedular com uma frequência importante. Para dizer a verdade, praticamente toda semana.
Esses pacientes, quando se acidentam, eles não devem ser levados assim por uma pessoa, movimentar essa pessoa. É melhor chamar o SAMU, né? Eles colocam em prancha rígida, né? Botar, ou então proteger o local onde o paciente está até a chegada do SAMU. Que eles apresentam, né? Tem todos os aparelhos, eles vão colocar o colar cervical, é importante, porque até que prova o contrário, temos que considerar que o paciente apresentou uma lesão para a gente ter o devido cuidado. Isso. Então, mobilizar a coluna cervical, colocar em prancha rígida, depois que realizar os raios-x e as tomografias, a gente consegue liberar do colar, liberar da prancha, se nenhuma lesão houver. Então os populares não podem pegar a pessoa e jogar dentro de um carro. Não devem. Pensar, né? Não devem, porque se tiver uma fratura, no chão, né? Termina de piorar e às vezes está só a fratura. Aí o movimento brusco causa a lesão na medula. Quer dizer, não foi nem do acidente, foi da tentativa de ajuda. Foi da manipulação. Então a gente sempre orienta bem isso aí, para que os familiares, as pessoas que estão ali na rua, na tentativa de ajudar, às vezes acabam lesionando. Então chamar o SAMU para que eles tomem as providências necessárias. Exato. Uma pessoa pergunta, doutor Ronaldo, se você atende pela Unimed, que é uma pessoa que tem problema de coluna e quer saber. Então, atendemos sim na Unimed, no mesmo endereço na Medimagem, tá? Tanto atendemos como operamos também pelo convênio Unimed e vários outros convênios também, tá? A Poliana no 988166121, ela orienta para vocês aí os convênios que a gente participa. Muito bem. Você falou aí de uma doença ou de um problema quase que natural do ser humano, que é a osteoporose, né? Osteopenia e osteoporose. Que tem, os médicos falam para as pessoas que não é a causa da dor que a pessoa está sentindo. Os médicos dizem, osteoporose não dói. No entanto, quando quebra o osso, que dor ela dá. E aí, como é essa história da musculatura? Dói ou não dói? Quando quebra, toda a musculatura ela começa a sofrer. Ou seja, o osso que quebrou ali, certamente é uma musculatura que não está fortalecida. Então, imaginemos que perdemos uma parte da estrutura da coluna, que é a parte óssea. Às vezes a fratura é uma fratura até considerável. Nós até consideramos acima de 50% são casos potenciais cirúrgicos. Ou seja, essas fraturas elas devem ser submetidas a algum procedimento. Seja um procedimento minimamente invasivo, como uma vertebroplastia, uma cifoplastia, que é a colocação de cimento para reestruturar ali a fratura, ou então até mesmo a colocação de parafusos para poder alinhar. E causa dor. Causa dor porque a musculatura está em fadiga, está em processo inflamatório. Então, a osteoporose, como uma doença ali óssea sistêmica, naturalmente não dói, mas as consequências dela, sim. Tá? Então, é uma doença muito bem acompanhada pelos colegas ortopedistas e quando evolui para alguma fratura, aí entra o neurocirurgião. Exato, o neurocirurgião entra já para o principal, né, que é a cirurgia. E a evitar a osteoporose, as fraturas da osteoporose, é necessário, principalmente nas mulheres, a ginecologista ver como está essa massa óssea. Massa óssea, os existe um exame, também, né? Sim. A densitometria é muito importante, né, para até quantificar a questão da perda óssea, né, saber se é uma osteopenia ou osteoporose, e já direcionar o tratamento de reposição. Você falou outra coisa, rápido, por isso que eu estou tentando lembrar, para você aprofundar um pouquinho, né? Você falou sobre desvios de coluna, que pode dar até em crianças, mas pode dar também em adultos, que não ficou bem certo na infância, mas depois parece que até que acentuou ou magoou, como diz no popular. E eu lembro de pessoas usando coletes, usando determinados equipamentos. Como está esse tratamento órteses, né? Hoje? As órteses, elas são utilizadas, que são aqueles coletes, quando muitas vezes não é indicado um procedimento cirúrgico. Então, ainda hoje se utilizam essas órteses. Mas existem outros desvios que não necessariamente só a escoliose. Tá? Existem uns desvios como a espondilolistese, que é uma vértebra deslizando sobre a outra. E isso é extremamente frequente. Tá? Nós encontramos muito no consultório, porque acaba que altera a posição da coluna. E quando altera a posição da coluna, vai mexer nos discos. Então, o paciente com seja escoliose, seja com listeses, né, que são as espondilolisteses, que é uma vértebra deslizando sobre a outra, no seu sentido de trás para frente, né, a escoliose muitas vezes é mais de lado, então é aquela coluna em formato de um S, é mais lateral.
Então as listeses elas são mais antero-posteriores, que nós chamamos, e precisa de correção, tá? Dependendo do grau, precisa de correção sim, e os coletes eles ainda são utilizados quando não há indicação de procedimento cirúrgico. Geralmente quando corrige, aí o colete já não é tão útil. Você falou também em algum momento sobre o CrossFit, que é um tipo de exercício bem puxado em academias e que pode dar problemas em algumas pessoas. Eu fico pensando, além do CrossFit, os atletas, né, de diversos esportes, né, futebol, vôlei, esportes radicais, lutas marciais, eles podem lesionar seriamente, né, também. Todo e qualquer tipo de atividade física, dependendo da forma como seja executada e se tem acompanhamento ou não, pode, devido ao atrito, o impacto pode causar lesões. Não só na coluna, mas em ombro, cotovelo, joelho, quadril, tornozelo, enfim, por conta da execução. Então é muito comum nós recebermos pacientes lesionados por conta de alguma atividade física brusca, seja artes marciais, seja crossfit, ou até mesmo na academia. Por isso a importância de um educador físico sempre prudente, ali orientando a biomecânica, o movimento. Tá? Exercícios como crossfit, lutas de artes marciais, o paciente ele não consegue muitas vezes ter um controle total do movimento, porque são exercícios bruscos. E o grande problema é quando o paciente ele apresenta uma predisposição a ter uma doença na coluna. E às vezes ele não sabe. E ele descobre durante a execução desse movimento. E muitas vezes o movimento é muito brusco, é muito dinâmico. Tá? Diferente da academia, que pode apresentar ali um erro de execução, mas é algo que o paciente está parado e vai movimentar. Diferente de uma arte marcial que ele não vai saber aonde ele vai receber um golpe, aonde ele vai golpear e às vezes acaba que lesiona. Nós recebemos pacientes com muita frequência de lesão em coluna cervical, tá, decorrente de golpes, né, em treinos de Muay Thai, Jiu-Jitsu e CrossFit também. Tá, com muita frequência recebemos pacientes que apresentam a coluna impactada ali durante a execução e travam a coluna, muitas vezes desenvolvem o que nós chamamos de hérnia traumática. A hérnia traumática é quando o disco ele se desloca depois do trauma, ou seja, não foi espontâneo. O paciente não estava no trabalho e começou a dor ciática. Foi depois de um exercício brusco, a hérnia saiu. Então, muito cuidado, principalmente para quem tem doença na coluna, para executar esse tipo de atividade sem uma orientação adequada. Exato. Você falou de algumas formas de prevenir problemas, mas eu gostaria que você repetisse. De uma forma geral, o que fazer para prevenir doenças na coluna? Evitar o excesso de peso, né? Entra como o primeiro ponto aí do patamar. Então, não ganhar peso de uma forma exaustiva. Então, esse é o primeiro ponto que a gente reforça. Tá? E ligado ao peso, sem dúvida nenhuma, a boa alimentação. Então, a alimentação ela sempre deve ser balanceada e regrada com os alimentos mais saudáveis possíveis. Tá? Evitar ou abolir o uso do tabagismo. Tá certo? O tabagismo ele tem esse seu componente totalmente maléfico. Trabalhar a ergonomia durante sua atividade laboral, sua atividade de trabalho. Então, evitar aquelas posturas viciosas, muito curvado, tá certo? Cadeiras que apresentam ali uma alteração nesse sentido. Então, tudo isso implica na saúde da coluna. Tá? Evitar excessos de peso também. O excesso de peso ele pode, sem dúvida, comprometer ali os discos, podem favorecer a uma hérnia de disco. Tá? A história na família é algo que a gente não consegue mudar. São os fatores não modificáveis. Mas os fatores que nós podemos mudar, eles devem ser, sim, modificados. Outra coisa importante é não só a questão do que predispõe, mas o que evita. Né? Então aí a gente entra com fortalecimento. A gente entra com a atividade física, a gente sempre vai defender a atividade física faz parte do meu processo de tratamento. Então, o meu paciente, eu estou vendo uma hérnia de disco aqui, estou vendo a cirurgia, mas eu já estou visando ele lá na frente, fazendo seus treinos na academia, podendo ter qualidade de vida. Porque se isso não for restabelecido, tá, a saúde da coluna ela está impactada, ela está travada. Então a gente precisa desbloquear esse processo e a cirurgia é apenas um ponto, é apenas algo pontual ali para poder favorecer aí essa melhora.
Tá? Então, tanto os fatores de risco como a melhora desses fatores. Atividade física, se preciso, fisioterapia, pilates, RPG, perda de peso e analgesia só se necessário. E questões assim, por exemplo, o cinto de segurança, que muita gente usa e muita gente não usa, pode proteger também? O cinto de segurança é algo que nós vemos com muita frequência. Quando ele não é utilizado, favorece muito os acidentes de pacientes vítimas de traumatismo raquiomedular. Então, os impactos do dia a dia, no meio de transporte, eles geralmente são bem piores quando o paciente não faz uso do cinto. Tá? Então, é um ponto muito importante. A magnitude do trauma dos pacientes que não usam cinto de segurança é uma coisa absurda. Então, muitas vezes nós, quando temos o paciente vítima de acidente automobilístico, os mais graves, sem dúvida nenhuma, são aqueles pacientes que não fizeram uso de cinto, assim como de moto, que não fizeram uso de capacete. Então, sempre o uso de cinto de segurança quando der a partida no carro, sempre. Então, é algo que vai diminuir consideravelmente a origem de fraturas mais graves na coluna vertebral. Tá? Não evita em sua totalidade, dependendo da cinética do trauma, mas diminui os impactos, diminui a gravidade do acidente. Tá? Protege a coluna cervical, protege com que a vítima não seja anteriorizada, jogada para frente do automóvel. Muito bem. Agora, você falou do Hospital Santo Antônio e eu fiquei curioso de saber se o paciente do sistema público, né, o paciente do SUS, ele tem acesso a toda essa tecnologia, tudo que você falou tão bem, ou há limitações, há algum problema de convênio, de fila para esses procedimentos mais modernos? O sistema público de saúde, né, no nosso país, ele vai apresentar os problemas que são inerentes a todas as regiões do nosso país. Tá? Mas é totalmente factível, ou seja, totalmente executável. Nós realizamos toda semana procedimentos pelo SUS. Tá? Existe uma fila, sim, que cada vez mais a gente tem feito casos para que essa fila ela ande, né? Então a gente tem sido um esforço continuado semanalmente e toda semana eu opero pacientes pelo SUS. Tá? Pacientes de todas as cirurgias que a gente conversou, tá? Cirurgias de pacientes vítimas de trauma, cirurgias de hérnia de disco, de outras doenças na coluna, cirurgia de tumores na coluna também, tudo isso pode ser totalmente executado pelo SUS. Tá? Por exemplo, claro, sempre respeitando a gravidade, né? Aquele paciente que é mais grave, ele tem uma prioridade ali, são pacientes que estão internados e tem os pacientes em casa, aguardando o seu procedimento eletivo, que eles também são devidamente chamados e são contemplados aí com o seu procedimento. Por exemplo, o Hospital Regional do Cariri e o Hospital São Vicente de Paulo têm referência em politraumatizados, né? Tem equipes de cirurgiões vasculares e ortopedistas, né? E precisa muito de ser encaminhado para o Santo Antônio. Esses na emergência e pelo SUS. Aí vai depender da vaga, seria isso? Exato. Né? As cirurgias de coluna pelo SUS, elas são feitas todas no Santo Antônio. Então, assim, o paciente chegou, seja São Vicente, seja Hospital Regional ou quaisquer cidades aqui circunvizinhas, eles irão ser drenados exatamente para o Santo Antônio. Tá? E lá nós temos os pacientes que já estão internos, né, com programações cirúrgicas, e os que chegam, dependendo da gravidade, são realocados. Tá? Muitas vezes são operados até de urgência ou então são colocados em internação, sendo medicados, e num momento mais oportuno é feita a cirurgia. E praticamente quase todas as cirurgias a gente executa aqui na região. É um ponto muito positivo, porque antigamente se encaminhava muito paciente para a capital. Então hoje a gente consegue aqui no Cariri resolver em quase sua totalidade os casos aí de cirurgia de coluna. Que bom, né? Que maravilha. Quero agradecer, Dr. Ronaldo Ferreira, você ter vindo mais uma vez no Dicas de Saúde da FM Padre Cícero e suas considerações finais aos ouvintes que estão nesse momento lhe ouvindo sobre esse assunto tão importante que são doenças de coluna e a cirurgia, neurocirurgia de coluna. A gente aqui agradece o convite do Dr. Péricles, professor Péricles também foi meu professor, então é sempre um prazer muito grande ser convidado pelo nosso professor aqui para poder tratar de doenças que envolvem a nossa especialidade. É sempre muito gratificante poder contribuir com os pacientes da nossa região, é um prazer imenso poder informar, esclarecer,
para que o paciente cada vez mais ele saiba a quem recorrer, a quem procurar. Em casa é uma informação, então a comunicação ela nunca é demais. Então, eu acredito que a importância da informação é exatamente isso. E aqui no programa do Dr. Péricles a gente tem feito isso com uma frequência muito positiva, né, de trazer a informação médica, tornar acessível, seja para as pessoas que já entendem, seja para o leigo. Então a gente aqui agradece o convite mais uma vez e espero que tenha sido útil aí para os nossos ouvintes, né, ter trazido um pouco da nossa experiência, tá, tirado as dúvidas, contribuído de uma forma muito positiva com o que a gente trabalha todos os dias. Então a gente aqui agradece o convite e fico sempre à disposição para outras oportunidades, trazer outros assuntos da nossa especialidade, e é uma troca de experiências, né? Poder contribuir, conversar e sempre a gente está aprendendo também, tá? Poder trazer aí o que tem de mais moderno na medicina e o que a gente tem feito aqui na região, isso só enriquece aqui o nosso Cariri. Que bom, obrigado, né? Dr. Péricles. Eu que agradeço, Dr. Ronaldo Ferreira, neurocirurgião, que falou da hérnia de disco, falou da osteoporose, falou das fraturas, dos traumas, né, diversas lesões que infelizmente podem atingir nossa coluna. Outro dia ele virá para falar também sobre a parte mais alta da neurocirurgia, o crânio, né? Que é o crânio. Um dia vamos ter essa oportunidade também, você falar sobre essa parte. E agradecer também ao nosso diretor Freitas Nascimento, aqui conosco, e você ouvinte, né? Você ouvinte, que é a razão de ser do nosso programa. Vocês vão ficar agora, daqui a pouquinho, com a missa, que é transmitida pela Rádio Padre Cícero, e toda a programação da FM Padre Cícero. Aquelas pessoas que perderam o início do programa, por exemplo, que é muito cedo, 7 horas, a gente tem o site do radialista Tony Santos. O Tony tem um site que é o clubesintonia.com, e ele deixa gravado esse programa e outros, né? E você pode acessar o site do Tony, que tem o link Dicas de Saúde. E também nossas redes sociais de YouTube. No YouTube tem os podcasts, Gastroclínica Vasconcelos, e os podcasts Dicas de Saúde, que funcionam frequentemente, né? A não ser que haja algum problema, geralmente fica lá. Você pode ouvir em outro momento essa entrevista do Dr. Ronaldo Ferreira, médico, cirurgião, neurocirurgião, sobre problemas de coluna. E desejo a vocês um domingo de paz, um segundo domingo da Páscoa, que é exatamente o dia da Divina Misericórdia, misericórdia de Jesus para a gente, né? Por amor. E a gente fica muito feliz, nós somos da igreja, de ter todos esses momentos de graça, né? Nesse período pascal muito bom. E estaremos sempre aqui, se Deus permitir. No próximo domingo nós vamos estar com um psiquiatra que é especialista em autismo, né? Então vamos ver a visão do psiquiatra, vamos ver a visão do psicólogo sobre o autismo nesse abril azul sobre o autismo. Então próximo domingo, se Deus permitir. Então desejo para todos uma semana cheia de paz e um abraço para todos vocês. Até a próxima oportunidade.